em nome de Jesus, toma a sua igreja em tuas mãos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia, Deus seja louvado. Deus já está falando conosco aqui nessa noite, irmãos. A palavra do irmão Alce tem tudo a ver com a mensagem que Deus falou no meu coração. Eu queria que você dissesse para quem está do seu lado, diga para ele assim: você vai vencer através da fé. Diga para quem está do outro lado, diga para quem está atrás de você, dê um sorriso e diga para ele: você vai vencer através da fé. Aleluia. Deus seja louvado. Você pode tomar o seu assento. Abra sua Bíblia comigo. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo de número 7. Aleluia. Deus vai te encher de fé nessa noite, amém, irmão? Aleluia. No capítulo de número 5, no versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus: porque andamos por fé e não por vista. Um pequeno versículo, mas que nos ensina muito. A não andarmos por aquilo que está diante dos nossos olhos, mas andarmos através da fé. Aleluia. A não olharmos com os nossos olhos naturais. Em outras traduções, esse mesmo versículo diz: porque caminhamos por fé e não por aquilo que vemos. Nós precisamos entender que não podemos nos mover por aquilo que está diante dos nossos olhos. Porque, irmãos, se nós formos olhar as coisas de uma maneira natural, o que nós vamos ver? Seja sincero. Dificuldade, um problema conjugal, uma crise no casamento, uma dificuldade financeira. Se nós formos olhar com os olhos naturais, o que nós vamos ver? Talvez uma enfermidade que nós estejamos enfrentando. Tudo isso, os nossos olhos naturais nos mostram. Mas a fé, ela nos mostra uma saída. Aleluia! Diante de uma dificuldade, diante de um problema. É por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos andar por fé e não por aquilo que está diante dos nossos olhos. Por isso que nós não podemos olhar com os nossos olhos naturais. As coisas de Deus se discernem de uma maneira espiritual. Você precisa discernir as coisas de uma forma espiritual. Aleluia! Deus seja louvado. Em Números, no capítulo 13, Moisés ele envia 12 discípulos a espiar a terra de Canaã. Moisés envia 12 espias a espiar a terra de Canaã. E o relatório daqueles 10 homens, quem lembra? Olha, a terra é boa, verdadeiramente mana leite e mel, como Deus falou, Moisés. A terra é boa, e nós vimos o fruto daquela terra. Porém, os gigantes habitam naquela terra, os filhos de Anak habitam ali naquela terra. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Coloca aí para mim, por favor, Números capítulo 13, no versículo de número 33, por favor. Números 13, versículo de número 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. E éramos aos nossos olhos. Sabe por que eles eram como gafanhotos? Porque eles se viam como gafanhotos. Tudo está em como você se vê. Eles se viam como gafanhotos, por isso que também eles eram aos olhos dos outros como gafanhotos. Em outras traduções, esse mesmo versículo, a NVT, ela traduz assim, ó:
vimos até gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. A questão está, irmãos, em como que você se vê e em como você se sente diante do problema. Como que você se vê diante do problema? Como você se enxerga diante do problema? Como que você se sente? Será que você se sente atemorizado quando as coisas se apertam de uma maneira onde que parece que nada mais está dando certo na sua vida? Será que isso é uma forma de o diabo te desanimar, te fazer parar na caminhada e te deixar de desacreditar daquilo que Deus tem para a tua vida? Coloca para mim Números no capítulo, volta para mim para o versículo 30, por favor, Vaso. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Aleluia! Ah, que maravilhoso! Irmãos, o mesmo problema, o mesmo diagnóstico, porém visto de forma diferente. O mesmo problema que eles viram ali como um problema que iria impedir que a promessa de Deus chegasse na vida deles. Caleb olhou a mesma situação, porque Caleb e Josué foram também com os 12 espias. Eles foram os 2 espias que acreditaram na palavra de Deus, na promessa de Deus, e não acreditaram naquilo que estava diante dos seus olhos. E por isso ele disse, olha, subamos animosamente, aleluia, e possuamos-la por herança, porque certamente o Senhor, o nosso Deus, nos dará essa terra em nome de Jesus. Irmãos, se anime em nome de Jesus, possua pela fé aquilo que Deus te entregou em nome de Jesus. Não desanime se você está passando por uma crise no teu casamento. Não entregue, não se desiste porque talvez o seu marido saiu de casa. Não se desanime porque você esteja passando por uma fase onde a dívida está batendo na sua porta, como foi ali naquela viúva, os credores estavam batendo, querendo levar os seus filhos. Não desista, não olhe para a dificuldade, não olhe para o problema, mas caminhe pela fé. Ande através da fé e não diante daquilo que está nos seus olhos. Porque os nossos olhos, eles nos enganam, mas a fé, ela nos mostra o coração de Deus. A fé nos leva a chegar a lugares altos. Em nome de Jesus, não olhe aquilo que está diante dos seus olhos. Não olhe como se essa enfermidade seja algo para a morte, para te destruir, mas que será algo para a glória de Deus. Para que o teu testemunho seja grande. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O mesmo problema, a mesma dificuldade vista de forma diferente. Por isso eu te digo, tudo está em como nós enxergamos o nosso problema. Aleluia! Louvado seja Deus! Então o que nós devemos fazer quando as coisas não vão bem, irmãos? O que fazer quando as coisas não estão indo bem em nossas vidas? Nós precisamos dar uma resposta ao problema. Precisamos dar uma resposta ao problema. Dê uma resposta ao seu problema e diga, tudo ficará bem em nome de Jesus. Tudo ficará bem. Aleluia! O caos não vai chegar na tua casa. Aleluia! Tudo ficará bem. Tudo irá para o seu lugar. Jesus, Deus vai colocar tudo no lugar. Aleluia. Receba essa palavra, creia no teu coração que Jesus está colocando tudo no lugar nessa noite e declare, tudo ficará bem. Aleluia. Irmãos, eu não ia falar sobre isso, eu nunca compartilhei aqui na igreja, mas enquanto eu estava ali, bem um pouco antes de começar a ministrar a palavra, Deus falou comigo para compartilhar isso.
Um tempo atrás, eu e minha esposa perdemos uma gravidez de 7 semanas e passamos por um momento muito difícil em nossas vidas. Porque não foi uma perda, né, um aborto espontâneo, mas ficou ali ainda e nós precisávamos ir, tivemos que ir ao hospital para que o médico pudesse, né, colocar ali os medicamentos para que pudesse expelir. E a minha esposa ficou internada ali 24 horas, os médicos colocando remédios e nada de expelir. E ali dentro, fiquei ali com ela ali em todo momento ali dentro daquele quarto de hospital. Ali comecei a orar, a ler salmos, a declarar a palavra de Deus. E ficamos ali e o médico chegou colocando remédio, passava um médico, depois vinha outro que acabava ali até o turno, vinha outro e nada, eu colocava remédio nada e nada de sair um momento muito constrangedor, muito ruim. Mas o médico chegou ali e falou, olha, já fizemos de tudo, já colocamos remédio, não podemos botar mais tanto remédio assim. Nós vamos falar para vocês ir para casa, vou te liberar para ir para casa e esperar, né, a natureza colocar para fora. Mas o que vinha na minha cabeça é esperar no Senhor, em nome de Jesus. E viemos embora e chegou a terça-feira, fomos para o culto normal, seguimos a nossa vida normal, vindo aos cultos. E mesmo assim, e ainda ali, aquela situação, e chegou no culto, nós estávamos numa campanha de cura, uma campanha de milagres, né? Nós estávamos numa campanha de milagres e era o 3º dia da campanha de milagres lá em Búzios. E eu fui e coloquei no meu pedido, né? A gente sempre dá o pedido para os irmãos colocarem, anotar. Eu coloquei no meu pedido ali que nem minha esposa sabia que aquela situação pudesse se resolver, né? Antes do próximo culto, porque nós precisávamos de uma urgência. Né? Não que estava querendo pressionar o Senhor, mas Deus sabia do nosso coração. Precisávamos sair o mais rápido possível. E o que aconteceu que antes do próximo culto, irmãos, tudo estava bem. Aleluia. Antes de chegar àquele culto, como eu anotei, Senhor, antes ainda do próximo dia da campanha, antes do 4º dia da campanha, que tudo venha se resolver em nome de Jesus. E antes ainda do 4º dia da campanha, antes da próxima terça, tudo ficou bem para a glória de Deus. Aleluia. Aquilo que os médicos não puderam fazer, Deus, Ele permitiu para que nós viéssemos colocar a nossa fé em ação. Você precisa colocar a tua fé em ação. A fé, ela precisa estar em ação constante. Se a fé ela ficar parada, a fé ela vai murchar, ela vai morrer. Mas quando nós somos provados, é aí que nós crescemos em fé. É aí que o poder de Deus opera em nossas vidas. Aleluia! Então o milagre de Deus aconteceu em nossas vidas. E é assim que nós devemos fazer, irmãos. Diante do problema, nós precisamos dizer que tudo ficará bem em nome de Jesus. Vamos abrir em 2 Reis, no capítulo de número 4, no versículo de número 16. 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 16. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu dissera. Versículo 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Então disse ao moço:
leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Versículo 21. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. E ela disse: tudo vai bem. Versículo 24. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Pergunta para quem está do seu lado: vai bem contigo? Diga para ele: vai bem contigo? Irmãos, que demonstração de fé! Aleluia! É uma fé que nos empolga, irmãos. Essa mulher tinha acabado de perder o seu filho. E o que ela diz para o seu marido? Vai tudo bem. E quando ela chega ao moço do homem de Deus, Geazi, e ele pergunta: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ela sabia que ao se encontrar com o homem de Deus, tudo ficaria bem. Ela disse isso porque ela sabia. Quando ela se encontrasse com o homem de Deus, tudo ficaria bem. E o que aconteceu? Tudo ficou bem. Aleluia! Oh, glória a Deus! E realmente tudo ficou bem. No versículo de número 35, versículo 35 e 36, diz assim: depois voltou e passeou naquela casa de uma para outra parte e tornou a subir. Está falando do profeta. E se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele e disse: toma o teu filho. E veio a ela e se prostrou sobre os seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ela acreditou, ela declarou que estava tudo bem. E realmente tudo ficou bem. Nós vivemos aquilo que nós declaramos. Nós vivemos aquilo que declaramos. Não podemos declarar aquilo que nós estamos vendo. Não podemos acreditar naquilo que está diante dos nossos olhos. Mas devemos acreditar no que a palavra me diz. Aleluia! Glória a Deus! Em nome de Jesus. Você precisa dizer isso. Vai tudo bem com o meu marido. Vai tudo bem com o meu casamento. Vai tudo bem sim com a minha saúde. Vai tudo bem com a minha vida financeira. Ainda que os teus olhos estejam te mostrando ao contrário, você precisa dizer: vai tudo bem sim na minha casa, vai tudo bem com os meus filhos, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus seja louvado! Nós precisamos, irmãos, crer. Não apenas declarar como de uma forma, não, é um pensamento positivo. Sim, nós devemos ter um pensamento positivo sobre todas as coisas, mas a fé é você olhar para a dificuldade como se tudo já tivesse ficado bem. Fé é você olhar para a dificuldade
e já ver como se tudo já estivesse bem em nome de Jesus, e assim ficará bem. No Evangelho de João, no capítulo 11, Jesus, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele está numa cidade distante, e ele diz para os seus discípulos: nós vamos voltar para a Judéia, porque me convém, Lázaro dorme e eu vou despertá-lo do sono. Jesus disse: Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo do sono. Os seus discípulos perguntaram: Senhor, mas se ele dorme, ele está bem, para que nós vamos lá? Aí Jesus vai e fala claramente: Lázaro morreu. Jesus, ele nos ensina, irmãos, ainda que ele sabia que Lázaro estava morto, ele estava declarando que ele só estava dormindo. Ele sabia que Lázaro havia morrido, mas ele estava declarando que ainda tinha vida naquele lugar. Em nome de Jesus. Ainda tem vida na tua casa, no teu lar, em nome de Jesus. Ainda que os teus olhos te mostrem um momento de caos, um momento de não ter saída, em nome de Jesus, faça como o Senhor, apenas dorme. Essa situação, apenas dorme. Comece a declarar que o mar vai se acalmar em nome de Jesus. Comece a declarar sim que o mar vai se acalmar sobre a sua vida, sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Talvez você esteja passando como uma tempestade nos seus sentimentos, dentro de você, nas suas emoções, um mar agitado. Oh, aleluia! Como um mar tão agitado que você se vê perdido. Senhor, e agora? Parece que eu vou afundar. Aleluia! Oh, Rabaxê, eu sinto a presença do Espírito Santo enquanto eu falo aqui. Aleluia, porque Ele está falando com vidas aqui neste lugar, em nome de Jesus. Você vai começar a declarar: vai ficar tudo bem aqui dentro de mim, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem no meu interior, eu não vou morrer. Essa angústia não vai me matar, aleluia. Esse desespero, esse medo não vai me dominar em nome de Jesus. Tudo vai ficar bem, aleluia. Glória a Deus. Tudo ficará bem em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. No versículo de número 25 ao 28. Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 28. Aleluia! Diz assim a palavra de Deus: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. Porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. Aleluia! Oh, glória a Deus! Se tão somente tocar. Ninguém disse para ela que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Ninguém disse isso para ela. Até porque uma multidão estava espremendo ali Jesus, muitos estavam tocando em Jesus. Muitos estavam tocando ela. Mas ela tocou acreditando que ela seria curada. Ela tocou declarando dentro dela que se eu tocar nele, eu serei curada. E o que aconteceu? Ela foi curada. Aleluia! Glória a Deus! Ela foi curada, irmãos. Ela disse: se tão somente te tocar, eu sararei em nome de Jesus, apenas nas suas vestes. E ela foi
curada. Aleluia. Uma mulher que havia perdido dinheiros, havia padecido 12 anos de um fluxo de sangue que não parava, mas indo a cada vez pior, a fé dela pôde curá-la. Jesus, ele nos faz, irmãos, coisas maravilhosas, mas a nossa fé, ela precisa estar em ação. A nossa fé precisa caminhar junto. A vontade do Senhor é te curar, a vontade do Senhor é libertar o coração, a vontade do Senhor é restaurar o casamento, mas nós também precisamos fazer a nossa parte, que é declarar e nos posicionar diante do problema. Nos posicionar diante da dificuldade, não ficarmos abatidos. Não pensarmos que tudo acabou, que agora não tem mais jeito, mas é nos posicionar e dizer, sobre o meu lar, em nome de Jesus, eu viverei as promessas do Senhor. Sobre o meu lar, os meus filhos viverão tudo aquilo que Ele, o Senhor, preparou em nome de Jesus. Aleluia! Nós devemos, irmãos, fazer como essa mulher fez. Ela apenas ouviu falar de Jesus. Ninguém precisou ensinar para ela uma forma de como ser curada. Ninguém precisou. Ela apenas ouviu falar de Jesus e creu. Se ela tocasse na sua orla, ela seria curada. E Jesus a curou em nome de Jesus. Aleluia! No versículo 29 diz assim: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude saíra de si, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe havia acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. A tua fé te salvou. A fé dela a curou e a salvou daquele mal, daquela enfermidade. A fé, ela tem poder, irmãos, também para nos curar. Em nome de Jesus, coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em ação diante desse problema que você está vivendo. Eu não sei o que você esteja vivendo, ou sentindo, ou o que você está olhando hoje com os seus olhos naturais. Mas coloque a sua fé para trabalhar em nome de Jesus. Aleluia! E tudo ficou bem na vida dessa mulher. Nós precisamos declarar, ainda que o cenário esteja de morte, de não ter saída, de não ter mais jeito, nós precisamos declarar, profetizar sobre o nosso lar, em nome de Jesus. Vamos abrir em Ezequiel, no capítulo de número 35, livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. Ezequiel 37. Aleluia. Deus está falando com você, amém? Ezequiel, capítulo de número 37. Vamos ler a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhe:
ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem. Houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem. Dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses ossos, sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Aleluia! Profetiza sobre o vale de ossos secos. Profetiza sobre aquilo que está seco, em nome de Jesus. Profetiza sobre aquilo que está sequíssimo, em nome de Jesus. Profetiza sobre aquilo que não tem jeito. Profetiza sobre aquilo que você está vendo que, Senhor, isso aqui é só ossos. Como poderão um exército numeroso? O Senhor, irmãos, Ele pode. O Senhor, Ele pode levantar um exército numeroso. O Senhor, Ele pode fazer um milagre na tua vida, na tua casa. O Senhor, Ele pode sim, irmãos. Você precisa profetizar e acreditar em nome de Jesus e dizer: Senhor, eu creio, Senhor, que haverá Espírito. Eu creio, Senhor, que Teu Espírito vai vivificar a minha vida. Eu creio, Senhor, que Teu Espírito, Senhor, vai trazer vida à minha casa, ao meu lar. Eu creio, Senhor, que o Teu Espírito vai trazer vida ao meu casamento. Eu creio que o Teu Espírito, Senhor, vai restaurar a minha vida financeira. Eu creio que o Teu Espírito, Senhor, pode me curar da enfermidade. Começa a profetizar, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Declare com fé. Aleluia. Glória a Deus. Deus está me enchendo de fé nessa noite, irmãos. Aleluia. E eu estou empolgado. Eu quero viver milagres do Senhor. E eu quero que você experimente o melhor de Deus. Eu quero que você saia de um lugar, em nome de Jesus, onde só tem secura, onde só tem ossos secos, e comece a ver com os teus olhos, em nome de Jesus, um exército se levantando, vai se levantar um exército numeroso, em nome de Jesus. Aleluia! Rabachete cantará, Renaia cheteque. Em nome de Jesus, aquilo que parece que não tem mais jeito, o Senhor, Ele vai dar jeito em nome de Jesus. Comece a profetizar nessa hora, comece a declarar em nome de Jesus: oh, Deus Santo, Deus Poderoso, eu creio, Senhor, que viveremos, Senhor, cada uma das Tuas promessas, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus. Nada, irmãos, nada pode roubar aquilo que Deus te prometeu, em nome de Jesus. O diabo não vai roubar o teu casamento, o diabo não vai roubar, o diabo não vai te destruir, o diabo não vai trazer enfermidade, nada disso vai te parar, em nome de Jesus. Porque maior é aquele que está conosco. Ele levou Ezequiel e disse: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ele disse: Senhor Jeová, Tu o sabes. Senhor, Tu o sabes, Senhor. Aleluia. 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 Santo, Santo. Oh, Espírito Santo, obrigado pela Tua presença.
Neremachete candaraiache. Lamachete cantarabache. Aleluia. Aleluia. O Senhor está te tomando de fé nessa noite. Você vai ver em nome de Jesus que o seu estado não vai ser mais o mesmo. Você vai ver que a tua casa não será mais o mesmo. Os teus filhos não serão mais o mesmo. Porque você vai profetizar lá dentro da tua casa. Você vai declarar em nome de Jesus sobre essa enfermidade. Você vai declarar a cura em nome de Jesus. Sobre onde essa enfermidade está querendo secar, está querendo trazer tristeza, solidão, depressão. Você vai declarar em nome de Jesus, eu sou livre. Você vai declarar em nome de Jesus. E um exército está se levantando. Aleluia! Deus seja louvado em nome de Jesus. Você vai declarar em nome de Jesus sobre aquela vida que está dentro daquele quarto em estado de depressão. Você vai declarar sobre, em nome de Jesus, aquela vida, em nome de Jesus que está lá dentro da sua casa, em nome de Jesus, e vai dizer, em nome de Jesus eu declaro, eu profetizo vida, em nome de Jesus, eu profetizo levanta, levanta, levanta em nome de Jesus, assim diz o Senhor, aleluia, oh aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé, irmãos, nesse momento, aleluia, se coloque de pé, adore ao Senhor, comece a profetizar sobre o seu problema, comece a profetizar sobre a circunstância da tua vida agora, comece a declarar, em nome de Jesus, declare em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus Santo, Deus poderoso, Senhor, nós